O NTV News começa agora. Incêndio em residência no bairro Sebastião Amorim pode ter sido criminoso. Você vai ver que trechos da Avenida Fátima Porto acumulam alta incidência nos acidentes de trânsito. E mais. Homem tenta conseguir facilitação para obter a CNH e tem o nome envolvido em fake news por golpistas. Polícia Civil promove evento para alertar idosos sobre golpes na internet. As ações de conscientização na campanha municipal da água. A soltura de 47 mil espécies de peixes nos afluentes do Rio Areado. O início das apostas para a dupla de Páscoa com prêmio estimado em 30 milhões de reais. O RT dá início aos trabalhos de preparação para a disputa do módulo 2 do Mineiro. Mamoré anuncia a contratação do atacante Pedro Igor. A batalha de uma moradora de Patos de Minas contra o câncer de mama. E a gente fala das lições que aprendemos com a pandemia após 5 anos. Estas e outras notícias agora no NTV News. Um homem foi preso com uma motocicleta adulterada, sem numerações do chassi e do motor e parcialmente desmontada durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente no distrito de Santa Maria, meio rural de Patos de Minas. O homem de 47 anos viu que era o dono da motocicleta. Durante essa ocorrência, outra moto sem placa e de identificação foi localizada pela polícia durante esta ação. O veículo tem queixa de furto ocorrido em Patos de Minas, mas o ladrão não foi localizado. O incêndio destruiu uma casa na Avenida Maria de Fátima Borges, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas, na noite desta segunda-feira. Por conta da inalação de fumaça e em surto psicótico, a moradora teve que ser levada ao hospital. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram parte da residência. O desespero tomou conta dos vizinhos, que tentaram iniciar o combate ao incêndio enquanto aguardavam a chegada do corpo de bombeiros. Os vizinhos tudo pegou mangueira, balde, minha avó pegou bacia com balde, foi jogando também, coitada, até intoxicou um pouco com a fumaça, porque ela tem asma, né? No momento do chamado, havia suspeita de que moradores estivessem presos, mas pouco depois foi confirmado que todos conseguiram sair a tempo. Ao momento que nossas guarnições chegaram no local, o incêndio já havia começado o combate dele por populares que estavam ao redor e já se predisporam a poder começar. Entretanto, não foi localizada nenhuma vítima dentro dessa residência quando as nossas guarnições fizeram um adentramento tático. Sendo que assim já partimos para o combate do incêndio propriamente dito. Nossa primeira prioridade é poder resgatar alguma vida ali que talvez pudesse estar presente ainda com vida. E não localizando, partimos para o combate ao incêndio propriamente, seguido pelo rescaldo, que é aquela parte onde a gente termina de revirar o material que incendiou, para poder localizar pequenos focos que possam estar ainda encorpados dentro ali do material, revirando o lixo, assim evitando que o incêndio se reinicie novamente. O combate às chamas foi intenso, mas a situação foi controlada. Uma pessoa inalou fumaça e precisou ser socorrida pelo SAMU. No momento em que o corpo de bombeiros chegou, já não havia mais ninguém na residência. Entretanto, nos foi relatado por populares que a moradora do local estava dentro da residência e ela mesma teria sido socorrida e tirada por populares que presenciaram o início do incêndio. A Polícia Militar também esteve presente para garantir a segurança e apurar as circunstâncias do incêndio. A gente tem testemunhas que relataram que o incêndio teria se dado por circunstâncias criminosas e, devido a esse mesmo motivo, foi feito o acionamento da Polícia Militar, que está agora complementando essas diligências para poder elucidar a questão. O senador Cleitinho Azevedo e o prefeito de Paracatu, Igor Santos, publicaram vídeo na rede social nesta terça-feira abordando motoristas para burlarem a praça de pedágio na BR-040 em Paracatu. Antes mesmo do início da cobrança de pedágio na BR-040 em Paracatu, o senador Cleitinho e o prefeito de Paracatu, Igor Santos, publicaram um vídeo no mês passado onde criaram uma alternativa para os motoristas evadirem da cobrança da tarifa. Eles mostravam o desvio improvisado passando por terreno particular perto da praça de pedágio de Paracatu. Em nota ao jornalismo da ANTV, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que rotas de fuga de pedágio resultam em danos ao contrato de concessão e podem gerar questionamentos administrativos e judiciais. Além disso, enfatizou que evadir de pedágio é infração de trânsito grave e o motorista está sujeito a multa e perda de pontos na CNH e pode ainda sofrer outras penalidades.
Nesta terça-feira, o senador e o prefeito publicaram um novo vídeo com abordagens a motoristas para utilizarem o desvio aberto com autorização do dono da propriedade privada e criticaram a NTT. Tem jeito de burlar o sistema, basta querer. Aí eu escutei umas pessoas ainda falando que eu e o Igor é irresponsável. Que irresponsável, só tá ajudando o povo, rapaz. Quando esse pessoal faz essa porcaria de praça de pedágio, eles consultam o povo. Vocês não sabem o impacto que dá isso pra uma região, não. O prejuízo que dá isso pro povo, não. Vem cá, vem pra cá. Não paga, não. Eles queriam sacanear o povo, não vai sacanear eles. Faz o desvio aqui, ó. Pois é, né? Depois do intervalo aqui no News, as ações de conscientização na campanha mundial da água e a soltura de 47 mil espécies de peixes nos afluentes do Rio Areado. O abate de bovinos registrou uma alta de pouco mais de 15% no ano passado. Os abates de suínos e frangos e a produção de ovos também registraram recordes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. No ano passado, 39.270.000 cabeças de bovinos foram abatidas, um recorde da série histórica do IBGE e se deve tanto ao crescimento do mercado brasileiro quanto internacional. Minas Gerais só ficou atrás do estado do Mato Grosso no crescimento de abates de bovinos. Apenas o Rio Grande do Sul teve queda. O abate de frangos alcançou o recorde com 6.460.000 cabeças em 2024, incremento de quase 3% em relação a 2023, e o Paraná lidera o ranking. O abate de suínos também bateu recorde no ano passado, de acordo com a série histórica do IBGE, com 57.860.000 cabeças. Santa Catarina manteve a liderança nos abates de suínos. A produção de ovos de galinha também atingiu recorde em 2024, com 4.670.000 dúzias, 10% mais que em 2023. O IBGE analisou ainda a aquisição de leite por laticínios e o crescimento foi de 3% de 2023 para 2024. Com 25.380 bilhões de litros, o segundo ano de crescimento e a segunda maior captação da série histórica do IBGE. No ano passado, o preço médio do litro do leite adquirido ficou em R$ 2,61, 7% mais se comparado ao preço médio das aquisições do ano de 2023. Ações de conscientização estão sendo realizadas em Patos de Minas durante a Semana Municipal da Água. Emergências climáticas e preservação das geleiras. Este é o tema da Semana Municipal da Água, já que 2025 foi declarado o Ano Internacional das Geleiras. A Semana Municipal da Água, esse ano com o tema Emergências Climáticas e Preservação das Geleiras, e as nossas atividades são pautadas principalmente na educação ambiental com as escolas a respeito desse tema aqui no CEAM, né, que é o nosso Centro de Educação Ambiental do Parque Municipal do Mocambo. O tema aparentemente pode estar longe do nosso cotidiano, mas não deixa de nos afetar e, por isso, a importância de ser trabalhado com os estudantes. O tema é esse, né? Emergências climáticas e preservação das geleiras. É um tema estipulado pela ONU, é um ano internacional, né, de conscientização para a preservação das geleiras. A gente acha que é um tema assim, distante da gente, mas na realidade nós sofremos os efeitos do aquecimento global que culmina com o derretimento acelerado das geleiras, e isso tem impactado, né, o clima mundial. Né? Então, nós sofremos atualmente com vários eventos extremos climáticos, né? Secas, inundações em diferentes regiões do país e do mundo. Então, muitos desses efeitos vêm do aquecimento global. E as atividades humanas é o principal motivo do agravamento desse efeito, né? Principalmente as emissões de gás carbônico que vêm das atividades humanas. Então, a gente vai trabalhar na conscientização desse nosso público, que são as crianças, as escolas, dessa semana temática da água, para conscientizar sobre esse problema mundial. Durante a semana, diversas escolas estão agendadas para visitar o Centro de Educação Ambiental e participar da conscientização das crianças com o meio ambiente.
Eles são multiplicadores de informação. Então, quando você conscientiza crianças e jovens, eles vão ser multiplicadores daquela informação que você está passando, que você está trabalhando ali. Então, na verdade, o seu público vem a ser toda uma comunidade escolar, vem a ser os pais. Então, eles levam todas essas informações e muitas vezes na prática, né? Então, é muito importante, a gente acredita muito na educação ambiental desse público. Diversas atividades serão realizadas nesta Semana Municipal da Água, que será finalizada no sábado, dia 22 de março, a partir das 8h30 da manhã, com mais um dia de conscientização para a população no centro da cidade. Além desses eventos de educação ambiental que a gente sempre faz nessas semanas temáticas de água, meio ambiente, da árvore, nós também temos alguns eventos muito importantes para esse Dia Mundial da Água, que hoje está acontecendo o peixamento, né, que é a soltura de espécies nativas da ictiofauna da Bacia do São Francisco, lá em Pindaíbas, no Córrego Baúzinho. E nós teremos também no sábado a Blitz Ambiental lá no centro, lá na Getúlio Vargas, próximo ao fórum, onde a gente vai estar alertando, né, todos os transeuntes ali sobre esse Dia Mundial da Água. E também teremos o evento da Barquiata, que é a organização do CIMA, Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental e outras entidades, como os conselhos ambientais, que vão estar promovendo essa barquiata, né? O pessoal da Secretaria de Saúde vai estar atuando, né, com o pessoal lá dos agentes de endemias, né, para fazer uma expedição pelo Rio Paranaíba, para ver quais são os principais problemas que esse rio está sofrendo, principalmente aqui margeando com a área urbana do município. Então, muito importante esses eventos que a gente vai ter, e essa barquiata vai fechar, então, a nossa Semana da Água. A gente segue falando de preservação. Estudantes, ambientalistas, representantes de entidades e voluntários realizaram na manhã de hoje o 14º peixamento dos afluentes do Rio Areado. Dezenas de pessoas se reuniram para mais uma edição do tradicional peixamento, promovido por diversas entidades e voluntários. A ação aconteceu nos córregos Baúzinho, em Pindaíbas, e Arroz, na região de Basílios, ambos afluentes do Rio Areado. Antes da soltura dos peixes, o saudoso músico Chico Primo foi homenageado. Chico era um grande defensor do meio ambiente. Ele sempre participava de ações como essa e deixou um legado de preservação e compromisso com a natureza. A esposa de Chico Primo ressaltou a importância desse trabalho, destacando que as futuras gerações irão se beneficiar dessa ação. Vamos cuidar da natureza, né? A natureza é muito importante para todos nós. Mesmo que a nossa geração não aproveite, tem outras gerações que vão aproveitar desse evento. Estudantes de escolas municipais e estaduais participaram ativamente, reforçando a importância da conscientização ambiental desde cedo. É muito importante mesmo, né? A gente brincar, ajudar a nossa natureza, ajudar nossas águas. E que vale a pena participar dessa aventura. Estou me sentindo muito bem, porque é a primeira vez que eu vejo isso, eu acho uma coisa muito bonita, uma atitude super bonita da parte de vocês. Da próxima, se puder, todo mundo vir ajudar, deixar os peixes aqui crescer um pouquinho primeiro, né? Esperar para pescar eles depois. E para continuar ajudando a gente a cuidar do meio ambiente mais um pouco. A organização foi da Codevasf, Colmeia e do SOS Rio Areado, que há 28 anos realiza esse trabalho. Nós estamos trazendo para a microbacia do Córrego Baúzinho, aqui no distrito de Pindaíbas, espécies nativas do Rio São Francisco. É um córrego que integra a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Depois, daqui, nós iremos também para o distrito de Chumbo, onde nós faremos também mais solturas no manancial do Córrego do Arroz, que já recebe também por anos consecutivos todas essas vidas nativas. A questão de recomposição ecológica e ambiental também conduz e promove a segurança alimentar, né, para as populações ribeirinhas dessas localidades. Estamos aqui para mais uma vez devolver vida a esse rio, que de fato tem sua importância para a bacia, e espécies que estão com o estoque pesqueiro reduzido para a região, estamos trazendo de volta aqui como o piau verdadeiro. Já trouxemos mais uma vez a matrinchã e também a curimatã-pacu. A iniciativa contou também com a presença de instituições como o IMA,
UFO, IEF e o CODEMA, além da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. É de grande importância para o meio ambiente, né? A gente está fazendo um despechamento, mais de 47 mil alevinos que a gente está soltando, será aqui em Pindaíbas e Areado. Duas comunidades receberão esses alevinos e a gente está fazendo essa melhoria, começa com pequenos atos para esse desenvolvimento do meio ambiente. Com essa edição, o programa de peixamento chega à marca de 750 mil peixes soltos ao longo de sua história, reforçando o compromisso com a preservação dos rios da região. Boa iniciativa, né? A seguir aqui no News, as lições que aprendemos com a pandemia após 5 anos. Você vai ver a batalha de uma moradora de Patos de Minas contra o câncer de mama. E a gente mostra que trechos na Avenida Fátima Porto acumulam alta incidência nos acidentes de trânsito. A imprudência de condutores de veículos e a falta de organização no trânsito tem gerado preocupação em Patos de Minas e também reclamações. Na Avenida Fátima Porto, alguns trechos vêm registrando acidentes frequentemente. Um dos pontos mais preocupantes é a esquina da Avenida Fátima Porto com a Rua Ana de Oliveira, nas proximidades do Colégio Cônego Getúlio. Nos horários de entrada e saída das aulas, muitos pais enfrentam dificuldades para acessar a escola e garantir a segurança de seus filhos. Outro local crítico é o cruzamento da Avenida Ivan Borges com a Avenida Fátima Porto. O intenso fluxo de veículos, aliado à falta de sinalização adequada e à imprudência de alguns motoristas, torna a travessia perigosa para crianças e adultos. Infelizmente, as pessoas que trafegam na avenida, elas andam na velocidade acima da via. Então, quem está na parada obrigatória tem muita dificuldade para atravessar por esse motivo. A gente olha, às vezes você vê, não vem nada, de repente eles estão em cima de você. Isso aconteceu comigo. Eu atravessei a avenida, já estava na ponte e o motoqueiro vem correndo. E ele simulou como se eu tivesse atravessado a parada obrigatória e fosse atingir ele, mas na verdade isso não aconteceu. E ele veio atrás de mim e me agrediu com palavras e chutou o meu carro, chutou o meu retrovisor. E também tem acontecido bastante, os motoqueiros estão invadindo os passeios. Já presenciei pessoas que estão saindo da academia já quase sendo atropeladas, né? E assim, é complicado porque, infelizmente, hoje o motorista, ele não está dirigindo defensivamente, ele está dirigindo ofensivamente. E muita falta de respeito. Não está respeitando parada obrigatória, não está respeitando o sinal de trânsito, né? Então, assim, não tá fácil, tá muito complicado. Motoristas reclamam da falta de organização no trânsito, o que aumenta o risco de colisões e atropelamentos. Muitos acidentes também já ocorreram nesse trecho. Quando aconteceu aquele acidente, né, que o senhor bateu na ponte, foi uma cena muito horrível mesmo de se ver, muito triste de se ver. E eu fiquei lá acompanhando a retirada das pessoas que sofreram um acidente, muito triste. Infelizmente, né, teve um moço que perdeu a perna, então, assim, por imprudência de um motorista, né, e, assim, é muito complicado, não é fácil você ver uma situação dessa, né, é muito triste, parecia uma cena de terror. A população exige providências urgentes, solicitando que a Prefeitura e os órgãos competentes tomem ações concretas para resolver os problemas nos trechos mais críticos e que os motoristas também façam a sua parte, dirigindo com mais prudência e respeito às normas de trânsito, contribuindo assim para a segurança de todos. Na minha opinião, no momento, que é um caso de extrema urgência, que eu acho que não deve esperar mais, inclusive eu já liguei, né, no setor de trânsito, não tive respaldo. Meu marido teve no setor de trânsito, também não teve respaldo. Por enquanto, poderiam colocar pelo menos um quebra-mola elevado, né, antes desse cruzamento que tem ali na Gervan. Eu acho que amenizaria um pouco, porque as pessoas que descem na avenida, infelizmente, elas descem em alta velocidade.
E essa é a dificuldade maior de quem está na parada obrigatória, porque a gente não tem confiança de atravessar. E principalmente fechar o cruzamento. O pessoal fecha demais o cruzamento. É motorista de ônibus, motorista de caminhão, é van escolar. Os carros mesmo, eles não respeitam, infelizmente não respeitam. Então acho que está faltando muito isso dos motoristas daqui de Patos de Minas, respeito. E você tem que ter a consciência que não é só você que está lá, você tem que prezar pela sua vida e pela vida do próximo. Questionada pelo jornalismo da NTV, a Prefeitura informou por meio de nota que o tráfego na região mencionada é controlado durante o dia. No entanto, entre as 17 e as 19h30, o período de maior fluxo de veículos, há a formação de filas devido ao intenso movimento na Avenida Fátima Porto, nos dois sentidos. A nota da Prefeitura diz ainda que a Secretaria de Trânsito já está analisando a situação e estudando possíveis medidas para melhorar a fluidez no local durante esse horário crítico. Uma batalha diária contra o câncer de mama. Esse é o desafio enfrentado há 2 anos por uma moradora de Patos de Minas. Depois de ter passado por uma mastectomia total, ela se prepara para mais uma cirurgia e precisa de ajuda para o tratamento pós-operatório. Há pouco mais de 1 ano, Rayane recebeu um diagnóstico que mudou sua vida: câncer de mama. Desde então, sua rotina tem sido marcada por consultas, exames e cirurgias. Ela precisou retirar uma das mamas e passou por um procedimento delicado para remover diversos nódulos. Como que foi essa descoberta? Eu cheguei em casa depois de um dia de serviço e senti como se tivesse o leite pojando. Aí eu apertei, saiu uma água com sangue. Daí eu falei, eu pensei, né? Como eu trabalho no hospital, né? Eu falei, gente, eles induzem a gente sempre a fazer o toque. Aí eu fui fazer o toque. Quando eu fiz o toque, eu senti um caroço. Já eu chamei meu esposo. Aí ele falou, não, tem um caroço realmente aqui. Daí eu já meio que sabia que eu tinha isso. Que era alguma coisa ruim. Aí eu comecei as quimioterapia, fiz 4 brancas, 4 vermelhas, sofri muito, dei dengue, fiquei 40 dias internada, fiquei muito ruim, careca, perdi tudo, não tinha cabelo nenhum. Daí começou minha luta, daí em diante, né? A luta foi grande, mas Rayane não desistiu. Agora, em mais uma etapa desse processo, ela vai realizar uma cirurgia para reconstrução mamária, um passo importante para a retomada de sua autoestima e qualidade de vida. Agora eu vou fazer uma retirada de 1/4, né? De um nódulo da outra mama, porque eu já não tenho uma mais, tirou tudo e fez esvaziamento. E eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico, que é o procedimento mais que eu sonhava em fazer, né? Graças a Deus eu cheguei nesse momento, que graças a Deus, Deus me concedeu, até mesmo para dar força para as mulheres, né? Tá aqui hoje. Então esse procedimento vai ser o seguinte: tirar 1/4 da mama e fazer a reconstrução. A cirurgia em si não terá custos para a Rayane, mas ela precisará de uma série de medicamentos, curativos e acessórios pós-cirúrgicos, como cintas e gases, para a recuperação, o que representa um alto custo. Mesmo para os medicamentos, para as gazinhas, para os micropólios. As cintas não ficam baratas, que são da Yoga, né? Que eu vou ter que comprar cada uma. Com desconto, elas vão sair R$ 1.200. Quem quiser ajudar Rayane nessa caminhada pode contribuir através da chave Pix CPF 115 660 106 16. Rayane é um exemplo de superação e coragem. Toda ajuda é bem-vinda para que ela possa concluir essa fase do tratamento. Por isso que eu peço à região de Patos de Minas para ajudar uma pessoa a voltar a ser feliz. Há 5 anos, o mundo parava diante de um inimigo invisível, a Covid-19. O que parecia um desafio temporário se transformou em uma das maiores crises sanitárias da história. Mas o que mudou de lá para cá e quais lições ficaram? 5 anos depois da pandemia, o Brasil ainda carrega as marcas de uma tragédia sem precedentes. Mais de 715 mil vidas foram perdidas, deixando famílias inteiras em luto e cicatrizes profundas na sociedade. O vazio deixado por pais, avós,
filhos e amigos se soma a lembrança dos dias de incerteza, do medo que pairava no ar e das despedidas que muitas vezes aconteceram sem um último abraço. Você vê ele partir sem um abraço, sem uma despedida, né? Sem poder ver um rosto, sem poder dar um abraço nas pessoas que eu mais amo, que são minha família, todas instantes. Nós simplesmente podemos fazer uma chamada de vídeo para algumas pessoas verem. Desde então, acumulamos experiências que moldaram comportamentos, aceleraram inovações e deixaram lições duradouras. Houve sequelas nos comportamentos, né? Houve sequelas emocionais, repercute até hoje. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que passaram a trabalhar dentro de casa, é um novo comportamento, né? Pessoas que adquiriram uma nova língua, fizeram amizades, né? Conseguiram, às vezes, concluir algum curso que antes não conseguia devido aí à própria rotina. E, às vezes, a gente também tem, infelizmente, os comportamentos que não foram tão benéficos, né? Então, o aumento do uso do celular, a gente tem até hoje, que repercute, né? A gente tem também os casos de ansiedade, depressão, que vem ligado com os próprios comportamentos das pessoas em relação a essas questões, porque também as pessoas não estavam preparadas a lidar com as suas emoções, né? Foram totalmente pegos, todo mundo, né, pego aí de surpresa. Durante a pandemia, o isolamento forçou muitas mudanças no nosso dia a dia. O tempo de tela aumentou drasticamente, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Com o isolamento, passamos a depender mais da tecnologia. Foi uma das questões que a maioria das pessoas não estavam sabendo lidar muito bem com o uso das telas. E foi uma questão de regulação emocional, que a gente fala na psicologia. Então, estava acontecendo tudo aquilo. A única forma que, às vezes, algumas pessoas encontraram para lidar com as emoções foram o celular. Então, foi ali se distrair, relaxar, desabafar, conforme eu falei. E os pais também acabaram colocando para as crianças aquele instrumento, né, aquele aparelho, para lidar um pouco com aquilo tudo que estava acontecendo dentro de casa. Se por um lado enfrentamos desafios, por outro a pandemia acelerou a ciência. O desenvolvimento rápido das vacinas mudou a história da medicina moderna. Hoje, cientistas do mundo inteiro monitoram novos vírus para evitar que outra crise como essa aconteça. A gente teve momentos de questionamento científico e a comunicação dos cientistas com a população foi muito importante para esclarecer, para orientar e para desfazer algumas notícias que eram erradas e que circulavam. Então, a gente viu a importância do investimento em ciência, a importância do investimento em vacinas, porque quando a gente tem investimento e recursos humanos do mundo todo destinados a solucionar um problema, a gente consegue contornar todas as adversidades. Então, isso é um legado, de certa maneira, que a gente saber o que a gente pode fazer diante das adversidades quando todo mundo resolve trabalhar junto. A pandemia também forçou as pessoas a olharem para dentro. O medo do desconhecido e o isolamento aumentaram casos de ansiedade e depressão. Mas, por outro lado, a busca por terapia cresceu e hoje o assunto é tratado com mais seriedade. É realmente uma procura muito maior nos casos de ansiedade, depressão principalmente, porque as pessoas perceberam, né, a gravidade realmente do que a pandemia trouxe. Claro que foi um gatilho, um evento que causou isso muito nas pessoas, mas a gente percebeu também que as pessoas passaram a olhar de maneira diferente para esses casos de saúde mental. Então a gente vê que as pessoas modificaram já um pouco o comportamento, o olhar diante da procura do psicólogo, né? Que antes era um tabu, que antes era visto como para pessoas doidas, enfim, existia aí muito estigma ainda em relação ao nosso trabalho. O período da pandemia também trouxe reflexões sobre empatia e coletividade. O distanciamento físico fortaleceu laços e fez muita gente repensar a importância do cuidado com o próximo. Outra coisa que a gente aprendeu nesse tempo é sobre o cuidado com o próximo também, né? Então, a gente já levanta um alerta, as pessoas começaram a se atentar para a presença de doenças infecto-contagiosas e elas se protegem quando elas podem passar uma doença para uma pessoa, né? Algumas pessoas tomaram isso para a vida, então a gente vê no transporte público, a gente vê nas lojas, nas ruas, algumas pessoas usando máscara. E isso provavelmente é porque elas têm algum sintoma de doença infecto-contagiosa e elas não querem contaminar outras pessoas. Isso ainda é um hábito fraco aqui para a gente, mas na Europa e no Oriente, principalmente, a gente vê isso mais
inserido dentro da cultura dele, que é usar máscara e se proteger quando você tem o potencial de infectar outras pessoas. Em instantes aqui no News, o período das apostas para a dupla de Páscoa, com prêmio estimado em 30 milhões de reais. Você vai ver que o Mamoré anunciou a contratação do atacante Pedro Igor. E a URT deu início aos trabalhos de preparação para a disputa do módulo 2 do Mineiro. Vamos falar de futebol. De olho na preparação para o módulo 2 do Mineiro, a URT deu início hoje aos treinamentos para a pré-temporada com a presença de parte do elenco e da comissão técnica. Por mais que o elenco ainda não esteja completo, os trabalhos já começaram para o URT. Há menos de 2 meses para o início do Mineiro, 11 jogadores já se encontram em Patos de Minas. Primeiro treino, já 2 períodos, agora a estrutura começa a funcionar definitivamente, academia, cantina, a temporada agora do futebol começou. A gente está com 11 atletas hoje, o total que a gente pretende trabalhar é em torno de 26 atletas, alguns atletas, inclusive os principais, vamos dizer assim, vão começar a chegar durante a semana que vem, quando encerra a semifinal e final dos estaduais. Então a gente pretende até na virada do mês a gente ter o plantel completo, para dia 1º ou dia 2 a gente já fazer um treino com todos os atletas aqui na Arena DB. Nesse primeiro dia de treinamento, o técnico Bruno Formigoni, juntamente com a comissão técnica, realizaram avaliações físicas e diversas atividades no campo com o intuito de já iniciar a preparação dos jogadores. A gente sabia que na verdade, assim, os jogadores, alguns que estão contratados, vão chegar no decorrer dos dias, porque eles estão disputando os estaduais. Então a gente sabia que a princípio viriam menos atletas. E a gente vai monitorando os outros contratados e a partir do momento que eles forem chegando a gente consegue já potencializar algumas situações, consegue já dar padrão, consegue já encaixar aquele modelo de jogo que a gente pensa. Então, a princípio, no resumo geral, a gente está satisfeito com esse primeiro dia, em relação aos atletas. Os que estão contratados também, já vem num outro nível. Então a gente segue monitorando, segue acompanhando. O jogador Ditinho, de 52 anos, foi anunciado como um dos integrantes do elenco deste ano, mas não esteve presente neste treino e provavelmente ainda não estará nos próximos. A sua chegada está marcada ainda para abril. O Ditinho, nessa questão de parte física, a gente tem uns testes para fazer com ele, diferente dos atletas. O Dr. Watanabe, que é nosso chefe do DM, ele vai fazer uma bateria de exame bem específica com ele. Mas o Ditinho, ele trabalha na cidade que ele está, e ele está para fazer um acerto lá, finalizar as coisas dele para poder vir. A gente tem contato com ele diariamente, e a gente acredita também que em abril agora, na primeira semana, provavelmente o Ditinho já está aqui, o torcedor quer ver ele dentro de campo, quer ver ele com a camisa da URT, mas assim que ele finalizar lá, ele já vai integrar também a nossa equipe. O treinador dá um pouco mais de detalhes sobre o desempenho dos atletas nesse primeiro contato. A gente começa a entender a forma que eles estão, porque alguns estavam treinando, outros não, alguns vinham jogando, outros não, então a gente não pode acelerar da forma que a gente quer, que a gente pensa, mas no modo geral foi bom, foi um trabalho legal, eles fizeram bem, tiveram um bom entendimento e aos poucos a gente vai conseguindo colocar nossa filosofia de trabalho. No Mamoré, a novidade é a confirmação do acerto com o atacante Pedro Igor, anunciado nesta terça-feira para a disputa do módulo 2. O jogador, que tem passagem recente pelo Iguatu, do Ceará, também fez história no futebol mineiro, conquistando acesso ao módulo 1 com o Aimorés no ano de 2023. O primeiro concurso especial das loterias Caixa de 2025 teve início esta semana, o período de apostas para a dupla de Páscoa, com prêmio estimado em 30 milhões de reais. A dupla Sena é uma modalidade de loteria brasileira criada pela Caixa Econômica Federal e que teve o seu primeiro sorteio realizado em 6 de novembro de 2001. E esta é a 9ª edição do concurso de Páscoa especial. Cada vez que alguém aposta na dupla Sena, dobra suas chances de ganhar e ainda estimula o desenvolvimento do país. A dupla Sena de Páscoa, ela é um concurso especial dentro da dupla Sena, ela ocorre anualmente, toda a época de Páscoa. Ela é um bilhete que você concorre a 2 sorteios. A dupla de Páscoa é o primeiro concurso especial das loterias Caixas 2025 e iniciou as apostas na segunda-feira, dia 17, quando o prêmio será sorteado em 30 milhões de reais.
O sorteio será realizado no dia 19 de abril, no sábado, que antecede o domingo de Páscoa. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil ou através do portal e também no aplicativo Loterias Caixa para maiores de 18 anos. Ele é um concurso especial, então o concurso especial ele não acumula. Se não houver premiação na primeira faixa, a segunda faixa é premiada. Então esse prêmio é dividido, ele não é acumulativo. A aposta simples é R$ 2,50. Você tem 6 números para escolher, a 15 dos 50 números que tem no volante. E nós estamos aqui aguardando vocês para fazer os jogos, os bolões. Aquela fezinha. Daqui a pouco, aqui no News, Polícia Civil promove evento para alertar idosos sobre golpes na internet. E o caso do homem que, na tentativa de conseguir facilitação para obter a CNH, teve o nome envolvido em fake news por golpistas. Em Carmo do Paranaíba, um homem foi vítima de um golpe ao tentar obter a Carteira Nacional de Habilitação de forma facilitada. A partir daí, ele começou a receber muitas ameaças e os golpistas, inclusive, começaram a divulgar imagens dele com notícias falsas, com informações muito que levaram, né, ele a ficar realmente muito complicado nesse seu dia a dia, uma vez que esses golpistas atribuíram a ele, né, para que ele pagasse R$ 1.200, atribuíram a ele, inclusive, crimes. A gente vai mostrar aí nesse material que roda agora. As imagens que a gente mostra são das conversas do golpista com um familiar do homem de 52 anos. Ele teve seus documentos e foto divulgados na internet com mensagens falsas que o acusavam de ter cometido homicídio contra uma adolescente em Carmo do Paranaíba. Segundo a família, a vítima faz tratamento no CAPS. Após diversas tentativas para tirar a CNH, ele encontrou um contato que prometia facilitar a aprovação nas provas em Belo Horizonte. O homem fez um depósito inicial de R$ 1.200 com a promessa de pagar o restante do valor, também de R$ 1.200 próximo à data do exame. O golpista começou a realizar ameaças cobrando o restante do pagamento e deu início à difamação em grupos nas redes sociais. No entanto, a Polícia Militar já confirmou que as acusações não procedem e que ele foi vítima de um golpe bem arquitetado. O nome exposto na rede social teve aí atribuído a ele, como eu disse, como você viu aí, crimes, né, de ter matado uma vizinha. A família ficou muito preocupada, procurou a polícia e a polícia esclareceu toda essa situação. Claro que a pessoa que aplicou esse golpe e que fez todo esse terrorismo com esse morador ainda não foi localizada, mas as investigações devem levar, né, a alguma informação que possa chegar até esses estelionatários, né, que conseguiram aí R$ 1.200 antecipado, depois queriam mais dinheiro, deram início aí a esse terrorismo na vida desse senhor. Olha, por falar nesse assunto, nessa terça-feira, policiais civis ministraram palestra para idosos sobre a prevenção contra golpes que são aplicados pela internet em Patos de Minas. O evento, que foi realizado em parceria com a Prefeitura de Patos de Minas, no Centro de Convivência da Terceira Idade, teve como objetivo principal trazer informações que podem ajudar a diminuir o número de golpes que são tão realizados diariamente em todo o mundo. E como os idosos são as vítimas majoritárias, toda a palestra foi voltada para esse público. Nós perguntamos, eles utilizam muito as mídias sociais. A maioria levantou a mão, possuem Facebook, eles possuem o WhatsApp, eles se comunicam e ali entra o golpista, né? Nas diversas modalidades de crime. Do falso namorado, do soldado, do golpe do intermediador, do filho que precisa pagar um dinheiro urgente e pede para o pai ou para a mãe. E eles às vezes não se atentam a isso e caem, infelizmente, no golpe de estelionato. A palestra é só mais uma das muitas ações realizadas no Centro de Convivência. E os administradores defendem que os ensinamentos passados trarão inúmeros benefícios aos assistidos. É uma forma de prevenção também, né, para eles não cair futuramente. A Polícia Civil tem sido fundamental, né, para essa ação aqui hoje, de fundamental importância. Alguns dos idosos compartilharam as suas experiências em busca de orientação, e cada uma das histórias contadas serviu para que outras pessoas
pessoas presentes pudessem entender um pouco mais de como os golpistas podem agir em diferentes situações. Eu tô achando legal demais mesmo, tá bom? Isso aí é uma entrevista, é uma orientação muito boa. Adoro, não perco palestra nenhuma, sempre faz, né? O Procon já veio aqui, então a gente sempre fica por dentro das coisas, né? E tem muita coisa para aprender ainda, né? Evitar o golpe é sempre o melhor remédio. Por isso, é importante estar sempre atento e procurar a polícia quando necessário. Você percebeu que pelo relato deles, após algo dar errado, eles recorrem a um filho, a uma filha, a um familiar para pedir as providências, né? Que a família consiga também orientá-los, instruí-los, que hoje há essa nuance mesmo no digital e os bandidos utilizam para ganharem dinheiro e aplicar golpe contra eles. Eles podem estar procurando a polícia militar para a lavratura do boletim de ocorrência ou a polícia civil e também procurar a polícia civil, ele será atendido, levar as provas que ele possui, os prints da conversa, o extrato da transação bancária para a gente poder iniciar a investigação. E ficar sempre muito atento, né? Porque nada é fácil e o golpista está aí o tempo todo tentando aplicar, né, ludibriar as pessoas. Vamos mudar de assunto porque nesta terça e quarta-feira o Conservatório Municipal de Patos de Minas realiza testes para os novos integrantes do coral. É isso mesmo. Hoje nós estamos aqui direto do Conservatório Municipal de Patos de Minas, onde acontecem os testes para novos integrantes do coral. Os testes começaram hoje, né, terça-feira, e vai até amanhã, na quarta-feira. Os testes serão realizados para crianças e também para adultos, a partir de 9 anos de idade. Ao meu lado está o Sérgio Cunha, que está aqui na direção, né? Ele também é professor e vai contar um pouquinho para a gente, né, como que vai funcionar esse teste, Sérgio? Então, o teste é um teste muito simples, basta a pessoa gostar de cantar, né, e vir para ser avaliado. A gente toca uma melodia, a pessoa repete para a gente trabalhar a memória auditiva, né, ver como que é a afinação, fazemos um pequeno trabalho de ritmo, mas o mais importante é a disponibilidade, o amor pela música, né? Várias crianças às vezes chegam aqui que você vê que é o pai que gosta que a criança cante, então aquilo tem que partir dela, né? Então se o candidato vem aqui, tem aquele amor pela arte, gosta de cantar e no combo vem a afinação, o ritmo, com certeza é um candidato aprovado. Sérgio, como que funcionou o processo para inscrições? Já foi encerrado? Hoje acontece o teste para adultos e amanhã será para as crianças. Isso. Hoje acontece o teste para adultos a partir de 16 anos de idade. Amanhã, o teste para o coral infanto-juvenil, que vai incluir crianças de 9 a 15 anos. Então, a partir de 16 anos já é o coral adulto. As aulas, elas acontecem segundas e terças de 18h30 às 20 horas, né, para os adultos, e na quarta-feira, a partir de 18 horas até às 20 horas. Então, essas crianças, adolescentes, as inscrições foram de livre acesso. Você tem experiência ou não com música? Pode se inscrever, né? A inscrição é gratuita, o curso de canto coral é gratuito e aberto a toda a comunidade, né? O diretor do Conservatório, Rodrigo, já divulgou juntamente com a equipe do Conservatório. Então, toda a população foi convidada e os testes são abertos a toda a comunidade. Mas nós já encerramos as inscrições. As inscrições foram até ontem, até para que nós possamos nos organizar, para que nos organizemos, nos preparemos bem para receber esses candidatos, e a seleção hoje para adultos e amanhã para crianças e adolescentes. É isso mesmo. Agora aqui, né, o clima é de muita expectativa e ansiedade para os testes, e para você ir de casa, você vai conseguir acompanhar, né, todos os detalhes amanhã nos nossos telejornais. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. Talentos, né? Podem aparecer aí nesses testes pro coral. O NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Boa noite para você e até amanhã.